No seu documentário de 2020, Taylor revelou que ao se aproximar dos 30 anos, ela acreditou que o Lover poderia ser o seu último álbum de sucesso. Um grande ponto por trás dessa afirmação é o quanto a indústria pode ser difícil para artistas femininas à medida com que elas vão envelhecendo. Era um apontamento justo, dado a forma como a música pop costuma funcionar, mas pelo visto, às vezes parece que nem ela mesma sabe a dimensão do poder que ela tem. Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, esse é mais um vídeo aqui do canal, e após roubar todas as atenções na última edição do VMAs, anunciando de surpresa o seu novo disco, nessa última sexta-feira, 21 de outubro de 2022, Taylor Swift finalmente lançou Midnights, o seu 10º álbum de estúdio, ou 13º álbum de número 13, né? Caso a gente inclua os relançamentos do Fearless e Red. Em um texto de apresentação, Taylor explicou que a escolha do título veio após as composições que formam o disco surgirem em meio a noites passadas em claro, entre terrores noturnos e doces sonhos. A contar do dia do seu nascimento, em 13 de dezembro de 1989, Midnights chegou ao mundo quando Taylor completou exatos 12 mil dias de vida. Pois é, 12, tal qual o número que o relógio aponta ao marcar meia-noite. Toda vez que Taylor Swift inicia uma nova era é sempre um acontecimento na música pop e dessa vez não está sendo diferente. E uma perguntinha que eu já vou deixar aqui logo no começo antes da gente se aprofundar no mundinho Midnights é: sucesso a gente já sabia que o disco seria, mas vocês já estavam esperando por todos esses números e esses recordes que ela vem batendo? Ou até pra você que é um fã, aquele fã hardcore mesmo, tudo isso acabou te pegando de surpresa também? Se tratando de Taylor Swift, a gente sabe que nada é por acaso e cada movimento, cada vírgula, cada frame de vídeo pode conter nas suas entrelinhas mensagens que às vezes a gente só vai descobrir anos depois. Então, vamos economizar aqui na introdução, porque há bastante coisa pra gente comentar sobre esse disco, que era, sem dúvidas, um dos mais aguardados do ano. Mas antes da gente começar, vamos só deixar aqui aquele nosso lembretezinho de sempre, que é deixar o like aí no vídeo para não esquecer depois, se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito. Quando eu não estou por aqui, basta me procurar lá no TikTok, no Instagram, sempre vai ter alguma coisa por lá. Tô no Twitter também, link de todas elas aqui na descrição. E bom, agora sim, vamos lá. Pra gente entender o caminho que levou a Taylor a chegar ao Midnights, é interessante primeiro a gente perceber o que aconteceu na sua carreira nesses últimos anos. Em 2020, ela deveria ter saído em uma turnê mundial com a Loverfest, que incluía até datas aqui no Brasil. No entanto, algo que ninguém podia prever era que uma pandemia iria atingir o mundo inteiro nesse meio tempo, e foi durante esse período de reclusão que Taylor reinventou por completo a sua perspectiva musical, primeiro com o Folklore, sendo seguido pelo Evermore apenas alguns meses depois. Com esses dois álbuns, além de experimentar novas sonoridades e elevar o seu nível de composição a um outro nível, onde as histórias contadas não giravam mais apenas em torno do seu cotidiano, mas da sua visão e própria criação sobre contos, histórias fictícias e personalidades, tudo isso, aliás, de uma forma muito lúdica, mas ao mesmo tempo realista, dado ao momento em que esses trabalhos foram desenvolvidos. Foi, de certa forma, um corte um pouco brusco pela forma como a sua evolução vinha sendo construída pelos seus trabalhos anteriores, principalmente para alguém que sempre construiu muito bem e com bastante antecedência cada próximo grande passo que ela pretendia dar. Não custa lembrar que entre o Speak Now e o 1989 a gente teve o Red, mas ao mesmo tempo, o que mais pegou a humanidade de forma tão brusca nesse século até agora do que a pandemia do Covid-19? Eu estava muito curioso para ver qual seria o direcionamento que a Taylor iria seguir com seu novo álbum de inéditas, pois, por mais que o Folklore e o Evermore não fosse algo que ela tivesse em mente há 2 ou 3 anos atrás, era bem visível que o que viria a seguir agora não seria apenas uma continuação do Lover. O Midnights agora é como se fosse a consolidação desses momentos. Pegando Anti-Hero como exemplo, já que essa foi a primeira música de trabalho, ela é algo que soa pop, mas não como o pop de Shake It Off ou Me, e que também soa alternativo, mas não como o alternativo de Cardigan ou Willow. Esse mesmo tom se aplica ao álbum como todo, em suas texturas e nuances, pegando, obviamente, os mesmos álbuns das quais esses singles citados foram respectivamente lançados como referência. E se no caso do Red, ele foi um álbum que serviu como ponte, consolidando o melhor do que ela era até aquele momento e mirando para os seus passos no futuro, exatamente uma década depois, o Midnights vem como um equilíbrio dos vários caminhos pela qual ela caminhou nesses últimos 3 anos. Logo após o anúncio do disco, várias informações, vários rumores começaram a circular
E um que tomou bastante força foi um que o The Sun soltou falando que esse seria o álbum mais colaborativo de toda a carreira da Taylor. Quando saiu essa notícia, muita gente até imaginou que esse seria um álbum de feats, o que, como a gente bem viu, né, não foi o caso. Mas sim, quando a gente olha para a lista de créditos do seu último álbum de estúdio, no caso Evermore, e vê que consta apenas 3 nomes na lista de compositores e produtores, além do próprio dela, né? Dessa vez, quando a gente olha pro Midnights e lá aparece 9, mostra que realmente dessa vez ela estava aí mais aberta a trabalhar com mais pessoas. Tudo bem que das 13 músicas da versão comum do disco, 9 foram escritas e produzidas apenas por ela e o seu parceiro de todas as horas, Jack Antonoff, e que parte dessa longa pequena lista de colaboradores se concentram basicamente em 2 músicas. No entanto, uma delas é justamente uma das que já despontou como uma fan favorite e a que vem tendo o melhor desempenho comercial, atrás apenas de Anti-Hero. Inspirada no seu relacionamento de 6 anos com o ator Joey Alvin, além de Taylor e Jack, Lavender Haze também foi escrita por Mark Spears, Jahan Sweetie, Sam Drill e a atriz e cantora Zoe Kravitz. Pra quem não sabe, a Zoe é vocalista da banda Lola Wolf e no final do ano passado ela deu uma entrevista falando que finalmente estava trabalhando no seu primeiro álbum solo, e adivinha só com quem? Ele mesmo, Jack Antonoff. E talvez tenha sido aí até desse rolê que ela acabou indo parar no álbum da Taylor. E é bem legal, né, ver que mesmo em uma faixa bastante pessoal sobre o seu relacionamento, a Taylor conseguiu aí contar com a ajuda de outras pessoas para condensar, para contextualizar toda essa história em uma faixa de 3 minutos e 22 segundos. E agora que alguns podem estar se perguntando, mas que história é essa? E para isso a gente precisa pegar aqui um trecho de uma entrevista onde o Joey cita: "Se eu ganhasse 1 libra para cada vez que me disseram que eu estou noivo, eu teria muitas moedas. A verdade é que se a resposta fosse sim, eu não diria. E se a resposta fosse não, eu não diria." Pula agora para alguns versos de Lavender Haze e lá está a Taylor cantando. "Tudo que eles ficam me perguntando é se eu vou ser a sua noiva. A única garota que eles enxergam é a de um caso de uma noite ou uma esposa." Eu tinha pra mim que isso era algo que só acontecia aqui no Brasil, esse tipo de preocupação com o relacionamento dos outros, no sentido de: "E aí, quando é que vai noivar? E aí, agora? Quando é que vai casar? E aí, agora? Quando é que vão vir os filhos?" Mas, pelo visto, isso aí é algo realmente mundial. Alguém aí já passou por isso? Fala aí nos comentários. Mas agora falando de colaborações que são realmente feats, no fim das contas a única que o álbum trouxe foi Snow on the Beach, música essa escrita e interpretada naquelas, né, por Taylor Swift e Lana Del Rey. Parceria essa, aliás, muito esperada por vários fãs, e que apesar de liricamente e sonoramente ser um encontro perfeito do universo de cada uma, muitos esperavam uma divisão vocal mais bem marcada. Ouvindo pela primeira vez de fone, minha experiência pessoal, eu consegui notar muito bem as partes em que a Lana participa ali da música cantando. Mas algo que eu realmente notei aí nos comentários gerais é que tem gente, muita gente, aliás, até agora, procurando onde é que ela entra na música. Foi realmente algo bem singelo, mas pra quem é fã da Taylor Swift, provavelmente já devia esperar algo assim mesmo. Com uma produção bem atmosférica, Snow on the Beach basicamente descreve de forma metafórica a emocionante, mas ao mesmo tempo estranha sensação em que 2 pessoas se apaixonam, uma sabe do sentimento da outra, mas um dos lados aparentemente já enxergou que ela tá mais entregue que o outro, mas tudo bem, como bem pode ser notado no verso. Tudo bem fingir até você conseguir, até que você sinta, até que seja verdade. A estética da música até me lembra um pouco Love, da própria Lana, o que nem é de se estranhar, né, já que ela participou ativamente da composição e vocalização da faixa, e que, superado a frustração dela não ter lead vocals aqui, não há como negar que Snow on the Beach é um dos principais destaques do Midnights. Óbvio que também não podemos esquecer de citar aqui a clara referência feita à diva Janet Jackson no verso Now I'm All For You Like Janet, onde, além de citá-la de forma nominal, referencia ainda o seu 7º álbum de estúdio, lançado em 2001, intitulado All For You. Pelo TikTok, a Janet publicou um vídeo bem fofo, ouvindo a música pela primeira vez e falando ali que amou a parceria entre Taylor e Lana. I'm all for you like Janet, can this be a real thing, can I? Apesar de na prática esse não ter sido um álbum surpresa, nenhum material oficial foi divulgado até a hora certinha do seu lançamento. No entanto, eu acredito que todo mundo deve ter entendido que Anti-Hero é o primeiro single oficial do disco, e se um lead single geralmente é aquele que melhor condensa de forma resumida toda a proposta de uma era,
Acho que podemos concordar que a escolha da Taylor com essa foi muito bem acertada. Uma daquelas músicas que é capaz de enganar quem dá play sem prestar muita atenção. Apesar da melodia fofinha e feliz, Anti-Hero é uma faixa sobre inseguranças, medo de como pode ser o seu futuro, medo de não saber o real motivo pela qual as pessoas se aproximam dela, medo de, ao mesmo tempo, ver que tudo aquilo que ela trabalhou para conquistar também pode ser o motivo da sua ruína. Com o clipe, a música ganha ainda mais significados e que reforçam aqueles que talvez tenham ficado apenas nas entrelinhas de alguns versos, e um deles que eu curti bastante foi, eu acho que é o favorito da maioria, né, de muitas pessoas pelo menos, é quando ela fala: "Eu olho diretamente para o sol, mas não para o espelho", porque o que é que a gente pode concluir de algo assim? Que às vezes a gente é capaz de comprar uma briga com o mundo inteiro, mas a mais difícil certamente vai ser aquela com você mesmo. Que você é capaz de aguentar os seus olhos ardendo ao sol, mas isso certamente não vai arder tanto quanto encarar a nossa própria imagem. Taylor é a rainha das mensagens subliminares, e apesar de no clipe de Anti-Hero haver aí vários easter eggs e várias referências à sua própria trajetória, há uma teoria de que uma pequena parte do roteiro possa ter sido inspirada em uma história que a gente viu acontecendo recentemente com ninguém mais, ninguém menos que Britney Spears. Não entendeu? Vamos aqui. Considerando o teor da música e os receios do que poderá acontecer com ela no futuro, em um dado momento do clipe, um dos seus filhos fictícios se chama Preston, que é o mesmo nome do filho mais velho da Britney, e nessa mesma cena ainda é dado um bom destaque a uma gravação que está sendo feita de uma conversa em família que deveria ser privada, o que lembra bastante o dia em que o Sean Preston gravou a sua mãe lhe dando umas broncas e que posteriormente foi divulgado na internet pelo pai dos garotos, Kevin Federline. Ainda nesse núcleo, uma discussão sobre quem ficará com a casa de praia, que no clipe ela não deixou para nenhum deles. E olha só, isso cai como uma luva quando a gente lembra que a Britney tinha uma mansão na Flórida e que ela vendeu já por essa época em que ela era bem verbal quanto a sua família se aproveitar dela. Teria Taylor se inspirado nesse caso da Britney para mostrar que nem mesmo aqueles que deveriam estar acima de qualquer suspeita são de fato pessoas com a qual você pode confiar e que isso não significa que você está sendo paranoico? Não estou aqui afirmando nada, a Taylor pode até ter olhado para um outro aspecto totalmente diferente para montar essa cena, porém algo que não podemos negar é que são sim, pelo menos, no mínimo, grandes coincidências. Algo que todo Swift sabe é que, tradicionalmente, a faixa 5 de cada disco é a mais pessoal de cada projeto. The Archer, All Too Well, Delicated, só para citar algumas. E aqui, o cobiçado posto que os fãs já vão obcecados para ver sobre o que ela vai falar, dessa vez ficou com You're Your Own Kid. Provavelmente a meia-noite mais antiga das 13 noites que formam o disco, a música parece resgatar um momento antes mesmo da sua fama, ou, dependendo do ponto de vista, até mesmo toda a sua trajetória até aqui, passando por tópicos sensíveis como a sua própria saúde mental e o seu já revelado distúrbio alimentar, como ela bem já havia comentado no Miss Americana. Algo que eu acredito que talvez seja interessante pontuar, pois isso foi algo que eu mesmo tive uma dúvida lá na época em que ela soltou a nota logo depois de anunciar o disco no VMAs, é que, apesar do disco ter sido escrito ao longo de 13 noites, as músicas não necessariamente são sobre aquelas noites em específico. Eu fiquei na dúvida no começo quando ela falou isso, pois eu imaginava que seria algo assim: vou sentar aqui e escrever uma música sobre o que aconteceu hoje. Mas, como a gente pode ver, foi algo bem mais amplo que isso. Aparentemente, a faixa parece fazer referência a várias outras músicas do seu repertório, como Me, do Speak Now, quando ela fala: "Eu não escolhi essa cidade e sonho em sair daqui". A parte em que ela fica esperando em uma festa é bem similar a um dos contextos de All Too Well. A turbulenta fase entre o fim da era 1989 e o Reputation também parece ser uma referência para alguns versos, mas ainda assim é uma música que termina de forma bem positiva e confiante, refletindo que perdas fazem parte, mas que até dessas perdas você consegue tirar um aprendizado, e que nada é mais poderoso do que amizades verdadeiras. E falando em amizades, eu sei que a essa altura todo mundo aí já deve ter assistido o clipe de Bejeweled, e quem foi que a gente encontrou por lá? Isso mesmo, das meninas do Haim, a Laura Dern, a Udia Katanoff, o squad que apareceu em peso nesse clipe, que tem aí uma produção, é uma adaptação bem atualizada, bastante atualizada, e até com diálogos que só seriam possíveis nos dias de hoje, de A Cinderela. Detalhe que eu amei, que a fada madrinha dela foi a Dita Von Teese, guiando a Taylor para um tipo de princesa bem diferente da que outrora ela já havia vivido na época de Love Story.
Ao contrário do que muitos possam pensar, Bejeweled não é exatamente uma música sobre amar diamantes, mas sim sobre perceber o seu próprio valor e não mais se deixar ser usada. Não é uma música ou clipe pra soar fofo, mas sim sobre confiança. Confirmado pela própria Taylor que há vários easter eggs no clipe, um deles que ganhou bastante força é a aparente confirmação de que o Speak Now será a sua próxima regravação. Tudo isso graças àquela cena do elevador, onde ela aperta o botão roxo de número 3. O Speak Now é o seu terceiro álbum de estúdio. Roxo é uma cor bastante presente na era. Pode ser apenas uma coincidência, mas vamos ser sinceros, né? Já que estamos falando de Taylor Swift, nunca dá pra duvidar de nada. Ela adora trabalhar com esse tipo de dicas e às vezes quando a gente nem percebe. Uma delas, aliás, pode até ter sido uma parte da letra da 10ª faixa do disco, Labyrinth, que inclui um pequeno trecho do discurso que ela fez no começo do ano durante a sua graduação na New York University. Para quem não lembra, agora em maio Taylor foi honrada como doutora em Belas Artes pela Universidade de Nova York e em um trecho do seu agradecimento ela citou: "Enquanto tivermos a sorte de estar respirando, vamos respirar fundo e expirar. E agora que sou doutora, sei como funciona a respiração." E olha só, já em um dos trechos de Labyrinth ela cita: "Breathe in, breathe through, breathe deep, breathe out. I'll be getting over you my whole life." São aí contextos diferentes, mas com as palavras basicamente seguindo ali, ó, a mesma ordem. Por enquanto não dá pra gente afirmar se em maio ela já tinha a música pronta e acabou divulgando esse pequeno trechinho aí como easter egg durante o discurso, ou se a música foi escrita depois que ela fez esse discurso. No entanto, isso daí foi algo que fez a cabeça dos Swifties, ó, explodir quando eles perceberam a ligação. Uma das faixas mais abraçadas pelo público logo no ato do seu lançamento, Midnight Rain, é uma que vem aí dividindo bastante a opinião dos fãs, vem dividindo bastante a opinião de quem tá tentando entender cada referência, cada letra aí do disco, pois essa é uma que a gente não tem aí total certeza sobre quem foi a parte que inspirou essa composição. Pois quando a gente olha para pequenas partes da letra dela, realmente parecem ser coisas que apontam para diferentes opções. Com uma produção bem minimalista, cada beat de Midnight Rain salta de uma maneira ecoante que soa quase como se fosse as batidas de um relógio em contagem regressiva para um momento de decisão. Taylor gosta da outra pessoa, a outra pessoa gosta dela, mas dessa vez é ela que não tá ali 100% para aquela relação, enquanto a outra parte já não vê a hora de dar um passo adiante. Falta equilíbrio na expectativa de como esses dois caminhos podem, em algum momento, se tornar apenas um. Taylor reconhece que, ao se afastar, ela quebrou o coração de alguém que estava disposto a fazer tudo por ela, que enquanto ele era o brilho do sol, ela era a escuridão da meia-noite. No entanto, é o que acontece, né, quando pessoas se encontram em momentos tão diferentes de suas vidas. Taylor queria fazer o nome dela, construir o seu legado, ele queria um esposo. Há quem acha que a música é sobre o Tom Hiddleston, há quem acha que a música é sobre o Taylor Lautner. Realmente, dependendo de qual verso, qual parte da música você pegue com mais atenção para analisar, há momentos que lembra aí o período em que ela teve com cada um deles, mas algo que não há dúvidas é que se colocar em primeiro lugar foi definitivamente a melhor decisão que ela teve, e isso não só falando do ponto de vista da sua carreira, mas como até mesmo na vida pessoal, né? Com mais pra frente, ela finalmente encontrando alguém que estivesse ali no mesmo momento que ela e com interesses compatíveis para o momento de vida de cada um. Tanto que, além de uma inspiração, o Joey também está aqui colaborando novamente com uma das composições da Taylor, assinando agora a faixa Sweet Nothing, sob o codinome de William Bowery. Algo, aliás, que ele já havia feito anteriormente, principalmente ali na época do Folklore Evermore. E bom, vamos lá, né? Lembra quando uns 3 meses atrás a gente publicou aqui nesse canal um vídeo sobre um possível álbum perdido chamado Karma que ela lançaria em 2016? Bom, se algum dia esse álbum realmente existiu, agora 99% de chances dele nunca mais ver a luz do dia, como alguns ainda esperavam. Mas enfim, aqui estamos nós novamente para falar sobre esse tópico, que é aí um verdadeiro mantra para Taylor Swift. Uma das músicas mais cintilantes do álbum, vamos dizer assim, diferente talvez do que muita gente tenha esperado que essa música seria quando o título foi divulgado, a 11ª faixa do Midnight está aí longe, né, de ser uma Look What You Made Me Do da vida, e muito pelo contrário, ela é quase um sentimento de
State of Grace no sentido de você colhe aquilo que você planta. Às vezes os frutos podem demorar um pouquinho e você pode até ficar na dúvida quanto às suas escolhas, mas é aquilo. O karma, mais cedo ou mais tarde, acaba agindo de acordo com aquilo que você semeou. E ele pode vir tão doce quanto uma brisa ou te atingir tão forte quanto um trovão. Amei o verso, os meus trocados fizeram a sua coroa, porque se há algo que ela quis responder nessa música, essa parece ser uma boa resposta a quem um dia alegou que a sua fama dependia dele, ou para alguém que chamou bastante atenção ao comprar o seu catálogo de músicas. Não sei se eu tô enxergando coisa até onde não tem, porque, segundo a própria Taylor, essa música é sobre celebrar a vida com a consciência tranquila, mas fica aí uma possível interpretação. Uma que, no entanto, parece sim ser sobre vingança. Quando o Vigilante começa, você até sente o clima mudando, você sente aquele tom passivo-agressivo pairando no ar. E assim como a Rhaenyra Targaryen em House of the Dragon, não é ela que vai começar a merda. Mas se você der o primeiro passo, se prepare para jogar porque ela já sabe como isso vai terminar. Não é um segredo para ninguém quem são os desafetos públicos que Taylor Swift tem na sua lista, e caso essa música seja de fato sobre algum deles, os indícios apontam assim de forma mais precisa para Scooter Braun e a sua ex-esposa, e talvez, agora até quem sabe, nova BFF da Taylor, a empresária sul-africana Yael Cohen. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dela. Contexto. Após rumores de traições surgirem por parte do Scooter, em julho do ano passado o casal entrou em processo de divórcio e ali na divisão de bens a Yael, obviamente, ficou aí com vários bens, incluindo várias obras de artes, propriedades, vários carros, dentre outros. E daí o que é que a gente encontra quando a gente olha a letra de Vigilant Cheat? Ela precisava de uma prova concreta e eu dei algumas a ela. Me imagine como a parceira de crime com a sua ex-esposa. Agora ela está maravilhosa dirigindo a sua Mercedes, em casa, com as crianças e com o seu orgulho. Você tá entendendo? Mas assim, também não há nenhuma evidência de que Taylor e Yael sejam amigas nesse atual momento pra gente conseguir bater o martelo, que a música é de fato sobre esse caso. Mas, se não sobre esse, um outro que eu acho que a gente também já pode descartar, um outro ex-casal que a gente também já pode descartar, é Kim Kardashian e Kanye West, pois, aparentemente, Taylor e Kim estão ainda bem mais difícil de estarem próximas. Se bem que há não muito tempo atrás, se a gente for lembrar, a Kim Kardashian postou uns stories ouvindo Wildest Dreams da Taylor, então vai lá saber o que é que pode acontecer por trás dos bastidores, por trás das redes sociais, e que a gente não faz a mínima ideia. Apesar de tons de cinza ser algo que remete mais facilmente a esse clima, a esse mood de meia-noite, Lavender Haze não é a única cor presente no álbum, e uma outra que já despontou aí também como uma das favoritas dos fãs é justamente Maroon. Essa que é uma composição que parece refletir sobre nem todo relacionamento, nem toda relação precisa ser longa ou duradoura para deixar a sua marca, para deixar um legado. A produção lembra bastante algo que poderia ter saído ali, direto do 1999, algo como uma versão menos acelerada de I Know Places, com um pequeno toque de Wildest Dreams, mas sem aquelas explosões épicas que a música tem. No entanto, esse é um bom gancho para a gente comentar sobre algo bem peculiar no modo atual da Taylor fazer as suas composições. Vocês já perceberam que ela não tem mais medo de falar palavrão, Até o Lover, nenhum álbum da Taylor tinha recebido aquele selinho de explicit, que indica linguagem própria nas músicas. E apesar do Folklore e do Evermore, olha só que engraçado, Olha só onde é que esses selos foram começar a aparecer na carreira dela. Terem recebido, a intensidade com que ela fala esses palavrões agora é tão forte que você fica: é isso aí, garota, coloca pra fora, fala mesmo. Habla mesmo. Para um álbum que transitou bastante por momentos de reflexões, medos e inseguranças, perceber que ele encerra sua versão comum com uma das músicas mais upbeats foi até aí uma surpresa. E apesar de, em alguns momentos de Mastermind, eu acreditar, eu achar que ela tá ali falando sobre os seus fãs e sobre a sua posição na indústria, porque quando ela canta: então eu tenho tudo planejado como uma criminosa, para fazer eles me amar e fazer parecer que é sem esforço.
Cara, eu só consigo pensar no quão simples é pra um fã amar incondicionalmente o seu ídolo, e no caso da Taylor, a gente bem sabe, né, que são muitos os Swifties, e ela é realmente como se fosse uma mentora pra eles. Sem contar que na entrevista que ela deu pro Jimmy Fallon essa semana, ela comenta que já tem até uma noção que é zoada pelos próprios fãs com isso de criar enigmas e tal, que é algo que já virou um lance entre ela e eles, e que por isso ela nem finge mais que é acidente. E daí, em um outro trecho da música, o que é que a gente tem? Porém, como ao mesmo tempo é bem difícil imaginar que ela tá falando de um fã quando ela cita "Você e eu acabamos no mesmo quarto, e o toque de uma mão acendeu um fusível de uma reação em cadeia", certamente a interpretação mais precisa de que ela tá ali se abrindo quanto às suas estratégias para conquistar alguém, no caso, com quem ela se encontra atualmente, que nem sempre ela jogou com as armas mais simples e mais pacíficas, mas que ela só fez isso porque se importava, e que no fim, o outro lado já tinha ali lido tudo dela e já entendido, e ainda assim resolveu ficar. Quando o trailer do Midnights foi divulgado, trazendo ali aquelas várias cenas, né, que explodiu a cabeça dos Swifties, muita gente deduziu que esse seria um álbum visual, onde todas as músicas teriam clipes e tudo mais. Só que, além disso ser algo que a Taylor nunca afirmou, ou que a Taylor nunca anunciou, agora que já saíram os clipes de Anti-Hero e Bejeweled, parece que esse realmente não é um caso. Pelas cenas inéditas que ainda não apareceram nos primeiros clipes, aparentemente só há ali material para mais um clipe, que é o que tudo indica vai ser o de Lavender Ray, mas caso isso não seja mesmo um fato, caso isso não seja confirmado e caso a Taylor nem tenha se programado para isso, eu acho que agora ela bem que poderia considerar essa ideia, né? Se sozinhas as músicas já são abertas a inúmeras interpretações, com os visuais, o universo de cada uma se expande ainda mais. E a gente pode até tirar como exemplo a própria Bejeweled, que nem era um dos maiores destaques do álbum, mas olha a proporção que ela tomou depois daquele baita clipe. Não sei se ia ser viável seguir com esse mesmo nível de produção para todas as músicas do disco, porque todos os clipes até agora foram aí baita produção, mas uma que eu ia amar que tivesse um vídeo próprio seria Question, porque essa é uma música que eu tô até agora literalmente me perguntando sobre o que de fato ela se trata. Tenho algumas teorias, mas por enquanto eu vou deixar abaixo. Se você estava nas redes sociais nesses últimos dias, você certamente foi aí inundado por uma série de publicações sobre todos os recordes, sobre todos os marcos que ela vem conquistando com esse disco desde o primeiro dia em que ele foi lançado. Alguns recordes desses até que já ficaram até defasados no momento em que eu tô gravando esse vídeo, porque outros maiores e mais importantes já vieram depois. Um dos mais interessantes aqui pra gente foi o fato do Midnights ter superado o Chromatica e ser agora a melhor estreia de um álbum no Spotify Brasil, o que mostra bem aí a força que a Lourinha tem aqui no nosso país. Mas além de vários e vários outros a nível global, do disco ter vendido mais de 800 mil cópias em apenas 24 horas nos Estados Unidos, de ter rapado todos os recordes possíveis e até inexistentes até então nos streamings, a sua primeira semana de vendas ainda nem encerrou, mas ela já sabe que venceu. Caso se confirme, com Midnights, Taylor pode ter agora a melhor semana de vendas de toda a sua carreira, superando a icônica semana do 1989, vendendo mais de 1.400.000 cópias em apenas 7 dias nos Estados Unidos. Número esse que representa mais do que todos os outros 199 álbuns presentes no Top 200 da Billboard, somados. Mais que isso, o sucesso individual das faixas pode render ainda um outro feito histórico e transformar Taylor Swift a primeira artista a fechar todo o Top 10 do Hot 100. Isso mesmo, do primeiro ao 10º lugar, só a música dela. Como eu falei lá no início do vídeo, é um desempenho que deve estar surpreendendo até mesmo seus fãs mais hardcore. E até é engraçado notar que o Midnights nem é o álbum mais disruptivo da carreira dela. Quando isso aconteceu com 1989, foi até fácil de entender. Quando Folklore chegou quebrando tudo, foi também muito fácil de entender. Esses dois foram viradas de chaves bem marcantes em sua trajetória, mas toda essa euforia em torno do Midnights deve sim ter pegado muita gente de surpresa. No entanto, ao mesmo tempo, a resposta para isso parece ser mais simples do que parece. Isso é a consolidação de um legado. Com ações de marketing espalhadas pelo mundo inteiro, incluindo shoppings e estações de metrô aqui no Brasil, em 2022 Taylor Swift completou 16 anos de carreira, e se em algum momento ela achou que a idade iria fazer com que o público perdesse o interesse por ela, muito pelo contrário. São cada vez mais novos e novos fãs que ela conquista
a cada dia. Como eu acredito que esse vídeo já ficou longo demais e eu precisei gravar ele 2 vezes porque deu um problema no conector do microfone, caso vocês tenham gostado dessa análise e queiram uma parte 2 analisando as faixas inéditas da edição 3AM, falei aí nos comentários. Bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, deixa o like, se inscreve aí no canal se ainda não for inscrito, compartilha aí com o pessoal, aquele esqueminha. Beleza? Por hoje é isso e vamos nessa!